Mensagens baseadas no tema e nos estudos realizados pelo pastor Rick Warren, muito edificou a minha vida, e nós transformamos isso em algumas adaptações numa série de mensagens. Construa o seu futuro. Então, a partir de hoje, nos próximos 3 domingos, nós vamos trabalhar justamente sobre esse tema, construindo o nosso futuro, tomando posse do destino divino para a nossa vida. Quando a gente fala sobre a palavra destino, algumas pessoas ficam muito preocupadas, porque nós temos uma má interpretação do que significa destino. Algumas pessoas acham que destino é algo imutável. Quando nós falamos de destino, algumas pessoas acham que elas nasceram para viver ou para caminhar numa determinada situação, num determinado contexto social, econômico, num estado justamente emocional ou no pensamento em que não adianta elas tomarem qualquer atitude, qualquer tipo de mudança, porque elas estão já eleitas ou predestinadas a não mudar nada do que vai acontecer na vida delas. E nós percebemos que as pessoas estão perdendo o verdadeiro sentido dessa palavra destino. Eu gostaria de compartilhar com você lá em Josué capítulo 1. Eu quero convidar você a sentar. Todas as pessoas que estão lá atrás, cheguem para frente, se acomode, tem lugares aqui, porque Deus vai começar a falar com você. Só quem está servindo vai ficar lá atrás, todos os outros estarão sentando, e nós estaremos compartilhando da palavra de Deus. Construa o seu futuro, conquiste o seu futuro. Nós vamos trabalhar a palavra de Deus. Será que Deus tem um destino para cada um de nós? Será que esse destino que eu estou achando que foi formatado para a minha vida, ou foi escolhido por alguém para a minha vida, é algo imutável? É algo que realmente eu estou desenvolvendo como verdade na minha vida? Será que isso não está dominando os meus passos? Será que eu não estou perdendo de vista o que Deus deseja para a minha vida? Qual é o contexto que Deus espera da minha vida? Então quero compartilhar com você o texto de Josué, capítulo 1. E assentado como você está, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, diz o Senhor? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Queridos, nós temos uma visão muito distorcida no sentido da palavra destino. Nós acabamos de ler um texto que fala exatamente qual é o destino divino de Deus para todos os seres humanos. Esse texto poderia ser substituído por João 3,16, quando a palavra de Deus diz que o Senhor fez o que pela humanidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos no início, filho, é na primeira ainda, pode voltar lá. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de lhe dar-lhes o quê? Esperança e um futuro. Josué 1:7, nós percebemos isso de novo. Vou repetir esse versículo para você.
Tão somente seja o quê? Forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Algumas pessoas acham que o nosso destino é imutável. Nós estamos vivendo um momento, queridos, na nossa igreja, depois de 65 anos de idade, um momento completamente novo. E eu percebo que algumas pessoas achavam que esse momento ia cair do céu um dia. Que esse momento que nós estamos vivendo de mudança de vidas, de famílias sendo restauradas, da igreja sendo relevante na comunidade, foi fruto do acaso. Foi algo que Deus olhou e fez assim, tá ali, ó, agora eu vou fazer isso lá naquela igreja. Olha, tá lá aquela família, aquele casamento que estava destruído, agora eu vou lá e vou restaurar esse casamento. Tá lá aquele jovem que estava perdido nas drogas, bom, agora eu vou lá e vou tirar aquele jovem das drogas. Não, eu vou pegar justamente aquele pai, aquele filho e aquela família que não se relacionava bem. Bom, deixa eu olhar para eles agora e agora eu vou consertar tudo. Nós imaginamos a nossa vida, que as coisas que estão para acontecer na nossa caminhada, na nossa jornada, elas vão acontecer sem nenhuma atitude, sem nenhuma postura, sem nenhuma ação da nossa vida, em prol do reino de Deus ou a vontade de Deus. As pessoas pensam que isso é sorte, que é kismet, que é karma, algo que você não pode mudar e não pode alterar. Algumas pessoas estão vivendo situações na sua vida que acham que não há nada que possa ser realizado na face da terra, não há nada que ninguém possa fazer que possa mudar essas circunstâncias, porque talvez Deus ou qualquer outra pessoa tenha estabelecido esse rumo para a vida da pessoa. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Ainda mais com a novela que está passando agora na Globo, que foi uma das incentivadoras que nós estávamos compartilhando dessa série de mensagens. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, e no final, Gabriela. Como se o destino da Gabriela não fosse mudável, como se o destino da Gabriela fosse intocável, como se Gabriela não fosse inteligente e pudesse mudar a situação que está ao seu redor, como se Gabriela não se moldasse a um padrão ou a um conceito moral e ético que pudesse mudar a vida dela. Uma mulher que se casa e agora decide e passa pela sua cabeça momentos de lançar o casamento ao ar livre, porque ela não pode dançar uma festinha. Eu vi esse capítulo, tá, irmãos? Eu vi esse capítulo. E eu estava percebendo ali o conceito de família, de destino que as pessoas têm. Está escrito assim meio que por trás das palavras, que não adianta, alguém por trás da Gabriela fez ela assim, e não existe possibilidade de Gabriela mudar. O ladrão nasce ladrão, tem que morrer ladrão. O homicida nasce homicida, tem que morrer homicida. Afinal de contas, tem que ter pena de morte para todo mundo, porque a pessoa, quando é ruim, ela é ruim mesmo, ela não muda, não é verdade? E talvez você esteja aqui e tenha falado isso várias vezes. Talvez você, além de ter falado isso, você esteja vivendo isso no seu próprio contexto familiar, na sua vida. Mas não é assim não, meu irmão. Algo que pode ser mudado é o seu destino. Algo que tem a ver com a sua vida. Deus apenas determina o destino que Ele quer para toda a humanidade, que é salvar, resgatar, que é justamente tornar a humanidade segundo a sua imagem e semelhança. As pessoas pensam que o destino é inalterável. Algumas pessoas pregam isso. Não poderia estar mais longe do que a realidade. Sabe por quê? Isso é ensinado, que o destino é imutável. Lá no islamismo, isso é ensinado. Lá no budismo, isso é ensinado. Mas no cristianismo, não. O cristianismo crê piamente que Deus dotou o ser humano de sabedoria, de inteligência, de conceitos morais e éticos, e que todo ser humano, quando ele se curva em fazer escolhas, que são as escolhas de Deus, existe a possibilidade, a oportunidade dele tomar um outro rumo na sua história. E muitas pessoas que estão aqui estão vivendo o destino divino de Deus para elas, porque outrora achavam que estavam condenadas ao fracasso, à destruição, ao inferno, que nunca mais poderiam sonhar, viver os planos de Deus de verdade, serem libertas, verem as suas famílias restauradas e transformadas. Mas um dia que conheceram a verdade bíblica, entenderam que poderiam tomar posse do seu destino divino e das promessas de Deus para a sua vida, as coisas começaram a mudar. Nós somos o povo da fé, irmãos.
Nós somos um povo que vive pela graça e pela fé. Nós somos um povo que entende, que crê que Deus estendeu a sua mão de salvação para a humanidade, mas Ele espera que a humanidade também se curve e se lance em obediência a Ele. É esse texto que nós acabamos de ler em Josué. De fato, a Bíblia ensina para mim e para você duas verdades importantes sobre o meu destino e o seu destino. A Bíblia nos mostra isso e nos ensina isso. A primeira verdade que a Bíblia nos ensina é que o destino de Deus para a nossa vida e para toda a humanidade, sem excluir um ser humano sequer, é sempre boa. Sempre boa. O destino de Deus para toda a humanidade é sempre boa. Deus nunca traçou um plano para qualquer ser humano que seja, que não fosse um destino que estivesse reconciliando o homem ou dando oportunidade ao homem de viver os propósitos de Deus e as bênçãos de Deus nessa terra e na terra vindoura. Em Jeremias 29:11, a palavra de Deus fala isso. Muitas vezes as pessoas pensam que seu destino é ruim, é negativo e é amargo, porque elas estão vivendo com base no seu sofrimento, sem olhar para Deus. Mas quando nós olhamos para Jeremias 29:11, olha o que a palavra de Deus nos diz. Está lá de novo, ó. Porque o que? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o que? Prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar o que a cada um? Esperança. Circule esperança aí na tua vida. Esse é o projeto e o destino divino para a minha vida e para a tua vida. Entenda que destino não é algo imutável. O destino verdadeiro que Deus quer trazer para mim e para você é baseado nas promessas da palavra dele, não é naquilo que falaram que você é, ou naquilo que você tem que viver, ou naquilo que você está vivendo. Nós podemos ter a nossa vida transformada pelos planos de Deus. Deus diz para você nessa noite: o meu plano divino para você, o meu destino para você, que eu quero que você tome posse, é um destino novo, aonde eu quero cuidar de você e direcionar os seus passos. Eu tenho planos para você de alegria e de paz. Você pode, meu irmão, meu querido amigo, ter tido um passado horrível, desastroso. A história e as suas escolhas podem ter marcado a tua vida de forma negativa até este momento, mas hoje você pode sair daqui completamente transformado. Sabe por quê? Porque diferentemente daquilo que você interpretou como sendo o teu destino, Deus apresenta para você o verdadeiro destino que Ele quer para a tua vida. Os primeiros passos que Ele quer que você tome nessa noite, o que te espera no futuro. Sabe por quê? Porque a história ainda não acabou. O nosso destino pode ser mudado a qualquer momento, porque a história não terminou. O que você está vivendo pode ser transformado, porque os planos de Deus para você são os planos maravilhosos dele para toda criatura. E enquanto você viver no passado, você não vai desfrutar do plano divino de Deus para a sua existência. Deus diz que o plano divino dele para a sua vida é de lhe dar esperança. Por isso que eu pedi você para sublinhar a esperança aí. Os planos de Deus para a tua vida é de dar esperança, é de trazer expectativa de novidade de vida, é de trazer propósito, mesmo diante de circunstâncias que você esteja vivendo agora. A segunda verdade que a Bíblia nos ensina sobre o meu destino e o seu destino segundo a Bíblia é que eu e você podemos escolher o nosso destino. Primeiro, o destino é muito bom. Segundo, é que nós podemos escolher nosso destino. O que Deus está falando através de Josué é exatamente isso. Josué, hoje eu estou preparando para vocês o destino divino que eu separei para o povo de Israel. Terra próspera, lugar bom, um lugar em que vocês vão conquistar, vão reconstruir a família de vocês, vão reconstruir a identidade de vocês, vocês vão enfrentar obstáculos até chegar lá, mas eu quero que vocês não desanimem, porque o destino que eu tenho para vocês é um destino de esperança, de paz, de não lhes causar dano, mas de dar um futuro brilhante. Isso que significa destino. A palavra destino precisa ser resgatada por mim, por você. Você sabia disso? Que eu posso escolher e você pode escolher o nosso destino? Quer ver um exemplo? Pessoas aqui que estavam perdidas sem esperança mudaram o seu destino, escolheram o destino divino, o que Deus quer para ela, escolheram isso, estão vivendo esse destino agora, mudaram o rumo, mudaram o caminho. Eu e você somos seres humanos dotados de inteligência, e a todos os momentos nós fazemos escolhas, e Deus estava justamente falando com Josué isso. Josué, Moisés morreu,
está morto, passado, e eu estou levantando você agora para um propósito novo que eu tenho para esse povo. Moisés morreu, mas o povo não morreu. Moisés está enterrado e vai estar comigo, mas eu estou levantando uma nova pessoa para conduzir vocês para o destino divino que eu tenho para vocês. O povo não vai padecer por causa da morte de Moisés. O povo não vai parar no meio do caminho por causa da morte de Moisés. Moisés é passado, ele morreu, teve a sua contribuição, foi um homem de Deus. Mas agora, Josué, eu levanto você para conduzir esse povo para o destino divino, para que ele tome posse das promessas e do plano que eu tenho para eles. Deus estava trazendo justamente a Josué a visão dele. Permita-me te dar um pequeno histórico sobre esse contexto de Josué capítulo 1. O povo foi escolhido por Deus e liberto do cativeiro de Faraó depois de 400 anos de escravidão. Então você imagina, 400 anos de escravidão, quantas gerações foram humilhadas, foram mortas, foram escravizadas, até que um dia Deus decidiu resgatar esse povo, porque esse povo clamou, esse povo orou, esse povo correu atrás de Deus, e diz a palavra de Deus em Gênesis, e Êxodo também repete isso, que Deus ouviu o clamor que estava sendo feito por aquele povo e decidiu inclinar a sua mente, inclinar os seus ouvidos, estender a sua mão para libertar esse povo. Esse contexto aqui de Josué, eles estavam atravessando o deserto, estavam entrando na terra prometida. Eles deveriam levar 12 dias, irmãos, para conquistar a terra prometida. Mas sabe quanto tempo eles levaram? 40 anos. Sabe por quê? Porque eles fizeram a escolha da incredulidade. Porque ao invés de serem dirigidos pela fé, por aquilo que Deus orientava, pela palavra de Deus, eles escolheram serem dominados pelo destino que eles mesmos traçavam para eles. Deus mandava ir, eles ficaram com medo. Deus mandou ser forte e corajoso, eles decidiram atender os seus sentimentos. E aí o que deveria durar 12 dias, durou 40 anos. E aquela geração que foi escolhida para lá, não entrou na terra prometida. Entre os homens que foram para a terra prometida, somente 2 acessaram aquela terra. Todas as outras gerações foram mortas, porque elas não quiseram receber o destino divino para Deus. Sabe por quê? Eles ficavam com medo de arriscar. Passaram 40 anos baseados justamente nos seus sentimentos, nas suas dores. E eu digo para você que quando você pensa que o teu destino já está traçado, não há para você mudar circunstância nenhuma, é que Deus chama você para novidade de vida. Talvez você esteja achando aí, eu já sou muito idoso, eu já estou casado há 30 anos, não tem como mudar nada, não há nada diferente que possa acontecer. Eu quero lembrar você que Josué, quando foi convocado por Deus para conduzir o povo para o destino divino, ele tinha 80 anos de idade. Deus preparou Josué naquele momento todo como servo, como secretário de Moisés, para que ele cumprisse uma atitude que Deus esperava dele. Com 80 anos de idade, conduzir o povo de Deus ao projeto e ao destino divino que Deus tinha planejado para ele. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Deus diz: vejam hoje que ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte ou a destruição. A opção de escolher é de vocês. Josué, nesse capítulo 30 de Deuteronômio, ele reúne o povo, ele reúne a família dele, e aquele famoso versículo, são os versículos seguintes, que diz: mas eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué estava fazendo? Mudando o destino dele. Josué estava dizendo sim para o destino divino de Deus para ele. E ele coloca diante do povo: o que vocês vão querer? Vocês gostariam de viver o destino de Deus? Ou vocês querem viver um destino baseado no medo de vocês? Mas eu e minha casa, eu decido conduzir o meu lar, eu decido conduzir os meus filhos, eu decido conduzir a minha geração para o futuro divino de Deus. Escolha. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje? E aí Deus começa justamente a trazer à minha vida e à sua vida alguns questionamentos. Em Deuteronômio 30, 16, olha o que a palavra de Deus diz: pois hoje lhe ordeno que ame o Senhor, o seu Deus, andem os seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão o que? Vida, e aumentarão o que? O número
e em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na onde? Na terra em que vocês estarão entrando, para nela fazer o quê? É isso aí. Você gostaria de viver o tipo de vida que Deus tem para você? Gostaria? Você gostaria de viver o destino divino de Deus para a sua vida? Gostaria ou não, meu irmão? Então nós precisamos aguçar agora as nossas escolhas. Palavra de Deus, eu espero que você tenha dito sim no seu coração, mesmo aqueles que não responderam, que o destino de Deus está baseado nas nossas escolhas. E observe duas coisas que esse versículo de Deuteronômio 30:16 nos mostra de verdades espirituais, para estarmos tomando posse do nosso destino divino. Primeira coisa é que Deus preparou um destino para os filhos de Israel, e Ele disse: eu já escolhi para vocês a terra, eu já preparei a terra, e eu vou o quê? Dar a terra para vocês. Só que essa terra vai cair do céu. O que vocês vão ter que fazer para desfrutar dessa terra? Conquistar. Conquistar. É aí que muitos de nós nos perdemos, irmãos. Eu não sei se em algumas circunstâncias você, visitante, tenha orado a Deus ou tenha clamado a Deus assim: Senhor, eu estou aqui, cumpra em mim o quê? A tua vontade, o teu querer. Ficou parado. Senhor, resgata a vida do meu esposo. Senhor, traz esperança para o meu casamento. Senhor, meus filhos estão se perdendo, Senhor. Está aqui meus filhos, está aí nas tuas mãos. Como se o nosso destino divino fosse automático e Deus não estivesse esperando de mim, de você, atitudes. Esse versículo vem nos mostrar completamente o contrário. Pois ele diz o seguinte, através das palavras do profeta, Deus diz: pois eu quero que vocês a partir de hoje tomem uma atitude. Ele diz: você terá que tomar posse dessa terra. Eu darei elas a vocês, mas eu não darei essa terra de bandeja. Essa terra vocês terão que lutar, vocês terão que conquistar essa terra. Eu estou prometendo a vocês que a terra é de vocês, mas vocês vão ter que botar o pé e enfrentar gigantes. Vocês vão ter que caminhar nesse destino. Porque seria muito fácil, né, irmãos? Deus fala assim, ó, pode ir, já matei todo mundo, vocês entram e desfrutem à vontade da vida que eu estou dando para vocês. Sabe o que ia acontecer com a gente? Nós não iríamos crescer, nós não iríamos valorizar a terra, nós não iríamos desfrutar do destino que Deus tinha dado, nós não obedeceríamos a Deus como Ele espera a obediência do seu povo, e rapidamente nós estaríamos fazendo o quê? Virando as costas para o Senhor e abandonando Ele, trocando Ele por outros deuses. Essa história te lembra alguma coisa? Essa história te lembra um povo que mesmo vendo Deus falar, ouvindo Deus falar, vendo Deus se manifestar, fez isso? Imagine comigo e com você. Mas preste atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Aí é que está o segredo. Deus dá alguns passos para tomarmos posse do nosso destino divino, da terra prometida. Irmãos, a palavra tomar posse está aqui na Bíblia. Deus pede que o seu povo tome posse da terra que Ele prometeu. O destino que você está aí achando que é imutável, talvez esteja na situação em que está, porque você está numa posição de conforto, porque você está sentado por causa das dores, por qualquer outro motivo, por qualquer outra experiência, você desistiu de lutar. Entenda, Deus não vai dar terra de bandeja para ninguém. Até a graça de Deus salvadora, que as pessoas acham que a graça é de graça, custou um preço muito alto. Jesus foi para a cruz, derramou seu sangue, e existe uma atitude minha e sua, para sermos abençoados com a salvação do Senhor Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos, precisamos pedir perdão dos nossos pecados, precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas, e precisamos doar todos os nossos dias sob os cuidados e a direção de Jesus. Você não vê atitudes nesse processo? Vê. Deus convida você a tomar atitudes hoje. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. E eu pergunto a você: você quer tomar posse do destino divino que Deus tem para você nessa noite? Você quer tomar posse de verdade dos propósitos de Deus para a sua vida? Você quer ver a sua vida de verdade mudar? Você quer provar do cuidado, da salvação, da provisão de Deus nessa noite? Então preste atenção. Deus convoca você a tomar atitudes, a lutar pela terra,
a ser forte e corajoso. Se você quer fazer o que Deus quer que você faça, se você quer ser o que Deus espera que você seja, e se você quer desfrutar do que Deus tem reservado para você, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que lutar por isso. E eu quero justamente convocar a você a fazer uma primeira coisa e tomar uma primeira atitude que Josué nos ensina, através de ouvir a voz de Deus e de transcrever esse texto. Você precisa fazer, você precisa ser, você precisa viver o propósito divino de Deus para a sua existência. E a primeira atitude que Deus espera que você tome nessa noite é que você precisa receber e preparar o plano de Deus para a sua vida. Você precisa receber e preparar o plano de Deus para a sua vida. Olha só o que o versículo do primeiro capítulo de Josué, de 1 a 4 diz. Josué 1, de 1 a 4. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo façam o quê? Vamos ler juntos mais forte? Façam o quê? Prepare-se. Prepare-se para quê? Para atravessar o Jordão e depois entrar na terra que eu estou dando para os israelitas. Como prometi a Moisés, a promessa de Deus permanece. Todo lugar onde vocês colocarem o quê? Os pés de vocês eu darei a vocês. Seu território se estabelecerá no deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. É isto aí que Deus diz. Ele diz o seguinte: eu estou dando para vocês a terra, agora preparem um plano. Nós precisamos, irmãos, diariamente receber o plano de Deus, receber as propostas de Deus para a nossa vida e nos prepararmos. O problema é que nós não gostamos muito da palavra preparação. A gente acha que preparação, que planejamento é coisa que não serve muito. Todas as vezes que nós tentamos levar a nossa vida e fazer como aquele poeta brasileiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nós sofremos consequências gravíssimas na nossa existência. Deus prometeu a Josué da terra. Deus falou: a terra é de vocês, onde vocês colocarem o pé, a terra vai ser de vocês. Deus falou a extensão. Deus falou que ninguém ia resistir ao povo, mas Deus deu uma ordem: prepare-se. Faço uma pergunta para você: você está se preparando para chegar aonde daqui aos próximos 5, 10 anos? Quais são os seus planos diante do que Deus tem prometido que quer fazer para toda a humanidade? Porque entenda, o projeto e o destino divino de Deus é para toda a humanidade. E aí algumas pessoas se perguntam: por que Deus está fazendo na vida do outro e não está fazendo na minha vida? Será que Ele é mais especial do que eu? Será que eu estou pecando em alguma coisa? Será que eu estou errado em algumas circunstâncias? Talvez não. Talvez a única coisa que você esteja esquecendo de fazer é de se preparar. Porque Deus não iria dar terra para quem não estivesse preparado para entrar nela. A única coisa que Deus pediu ao povo é: prepare-se. E se preparar é estar projetando a sua vida para o futuro. A pessoa que planeja se prepara e vive, irmãos. Existe um ditado popular que diz: se você fracassa em planejar, você está planejando o seu fracasso. Se você fracassa em planejar, você já está planejando o seu fracasso. A nossa vida precisa ser baseada numa preparação. Nós precisamos entender que Deus é o dono de tudo e que planejamento é uma atividade espiritual. Eu preciso me planejar no que Deus quer fazer na minha vida. Um dia, irmãos, eu ouvi a voz de Deus dizer o seguinte: pastor Alex, ou Alex, jovem, adolescente, 14 anos, eu tenho uma obra através da sua vida. Eu estou te chamando para ser um pastor, para dedicar a tua vida em prol de uma mensagem, em prol de um testemunho que é poderoso, que vai revolucionar a vida de muitas pessoas. Eu quero usar você para isso. Agora o irmão imagine se eu tivesse parado, sentado lá, esperando Deus agir até agora na minha vida. Você pede a Deus que restaure o seu casamento. Você está se preparando para Deus restaurar o seu casamento? Quais são as atitudes que você tem tomado para que Deus comece a agir e devolver o amor da sua esposa a você? Quais são as atitudes que você, esposa, tem tomado, tipo de planejamento, traçando metas, para que o seu esposo volte a amar você de verdade?
Você jovem, hoje eu recebi uma notícia linda. 2 jovens aqui da igreja passaram na primeira fase da UERJ. Cadê elas? Fica de pé aí. 3, fica de pé as 3. É uma mais novinha que a outra, fica de pé, a Jéssica. Estão ali, ó, 4. 4, todas têm namorado. Não, as 2 estão sem namorado. Ó, viu? Não, pode sentar. Agora você acha que elas fizeram o quê? Ai, Senhor, me abençoa, Senhor. Me faça passar no vestibular. Deus tem um plano divino para a vida delas. Pegar tudo que elas tiverem de conhecimento, título, e usar para a glória dele. Para levar pessoas a Cristo, para ajudar os mais encarecidos, para ajudar as pessoas que necessitam. Está ali. Mas, se elas ficassem em casa vendo televisão no Facebook e passeando para cima e para baixo na esquina conversando, você acha que elas teriam passado? Isso significa que Deus não quer abençoar o povo? Não. Deus quer abençoar o seu povo. Deus tem um futuro de quê? De paz e de esperança. Mas nós precisamos planejar a nossa vida. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A Bíblia fala justamente, irmãos, sobre essa questão de planejamento. Observe alguns pontos importantes a respeito de planejamento e preparação de um plano. Primeiro, você não tomará posse do seu destino se você estiver preso ao passado e circunstâncias. Isso é uma verdade. Você não tomará posse do seu destino divino se você continuar vivendo do passado e das circunstâncias. Tem pessoas que levam a sua vida toda para ficar reclamando, resmungando, presas ao passado. E o destino que Deus tem para elas está lá prontinho. Que é para mim, é para você, é para qualquer pessoa. No plano de Deus, ninguém precisa ficar brigando para encontrar um lugar no sol ou na sombra. Porque no reino de Deus tem luta para todo mundo, tem jaula para todo mundo, tem problema para todo mundo, mas também tem promessa e salvação para todo mundo. Você não está concorrendo com ninguém. A terra que Deus tem preparada para mim e para você, ela cabe todo mundo. Ou melhor, ela é maior do que nós necessitamos. Só que a gente precisa preparar a nossa vida. Aonde você quer chegar daqui a 10 anos, 20 anos? Deus diz para você então, prepare-se. Agora, todas as épocas que você viveu na sua vida passarão. Se você decidir colocar toda a tua vida aos cuidados do Senhor e viver o destino divino de Deus para mim e para você. Deus diz assim, ó, no versículo 10, planeje, prepare-se. Josué capítulo 1, versículo de 10 a 11. Assim Josué fez. Deus chega para Josué e fala: Josué, prepare-se, porque eu vou dar terra para vocês. O que Josué faz? Sai correndo no arraial e faz o que? Está lá no versículo 10 e 11. Deus começa a agir através dos líderes. Josué diz, chama os líderes, ó, anda o povo fazer o quê? Que percorra todo o acampamento e ordene ao povo que faça o quê? Que se prepare. Daqui a 3 dias, diga para o povo que eles estarão atravessando o Rio Jordão, estarão possuindo a terra que o Senhor prometeu. Preste atenção. Deus manda Josué falar com os líderes que percorram os arraiais e diga ao povo para se preparar. Só que ele manda Josué declarar exatamente que Deus prometeu. Deus prometeu, é algo que ele faz. Agora quem toma posse sou eu e você. Deus prometeu me dar rumo e direção. Deus prometeu me dar sabedoria. Deus prometeu me dar salvação. Deus prometeu me dar esperança. Está tudo aqui, ó. Mas quem toma posse é quem quer. Toma posse quem deseja. Toma posse quem acredita. Josué mandou os oficiais falarem isso para o povo: olha só, Deus prometeu. Agora nós vamos ter que ter alguns passos para tomar posse dessa terra prometida. Você já fez planos nos próximos 10 anos da sua existência? Aonde você quer estar? No seu casamento? Na sua vida profissional, onde você quer estar? Na sua vida eclesiástica, em amadurecimento, em comunhão com Deus, aonde você pensa estar? Como esposa, como esposo, como filho, como pastor, como líder, como amigo, como vizinho, aonde você pensa estar daqui a 10 anos?
Você já parou para pensar nisso? Aonde você deseja que seus filhos estejam? Aonde você quer viver? Ou melhor, como você quer viver daqui a 10 anos? Não empurre com a barriga, meu irmão. Você precisa fazer planos. Suas finanças. Aonde você vai chegar com as suas finanças? Aquele dinheiro que a gente demora 30 dias para receber e gasta em 15. Aonde você quer chegar com o tipo de vida que você tem tido em relação ao dinheiro? Você acha que você vai chegar longe se você não planejar? Você acha que se você não tomar posse do teu destino divino, aonde o teu jeito de lidar com o dinheiro, sem planejamento, sem fidelidade ao Senhor, sem sabedoria, vai te conduzir, jovem, recém-casado ou não, você que pretende casar, ou até um pai de família, aonde você acha que você vai estar? No SPC? No Serasa? Se escondendo de todo mundo? Você acha verdadeiramente que Deus planejou isso para você? A gente se pergunta às vezes, aonde está Deus? Deus não está vendo o meu sofrimento? Eu quero convidar você a fazer uma outra pergunta. Aonde eu estou naquilo que Deus está fazendo? Aonde eu estou com a cabeça que não ouço a voz de Deus? Aonde eu estou com a cabeça que não tomo uma atitude de uma vez por todas, de sentar e planejar a minha vida e o meu destino conforme as promessas e as orientações de Deus? Eu creio que era isso que você deveria fazer. Este é um dos versículos favoritos, está lá em Salmo 20, versículo 4. É uma oração que é feita justamente pelo salmista e que Deus responde a ele. Salmo 24, olha o desejo e o destino divino que Deus tem para mim e para você. Olha o que ele diz: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Você conhecia esse versículo na Bíblia? Que Deus está disposto a ouvir o teu coração e a conceder alguns desejos do teu coração, mas sem planejamento. Se eu nem conheço às vezes as promessas que Deus tem para mim, Deus está se revelando a você hoje. A Bíblia tem muito a dizer sobre sabedoria e planejamento, irmãos. Lá em Provérbios a Bíblia fala sobre a formiga, que no momento justamente em que ela está percebendo que vai chegar o inverno, o que ela faz? Ela se planeja. O que a formiguinha faz? Armazena. Ela se planeja. Irmãos, tem gente que está sendo vencido pela formiguinha, irmãos. Pela formiguinha. A formiguinha percebe que vai ver períodos de escassez. Ela sabe qual é o plano divino de Deus para ela, o destino dela, sabia? Sabe por quê? Ela produziu aquilo que vai justamente ser utilizado no inverno. Ela produziu aquilo. Ela produziu o destino divino dela de ter comida no inverno? Não. O que ela faz? Ela vai colher o que ela não plantou, promessa de Deus. A formiguinha vai lá, não plantou nada, o que ela faz? Ela colhe tudo que Deus deu para ela e leva para a sua casinha. Chega o inverno, o que ela faz? Ela desfruta daquilo que não custou a ela nada, somente tomar posse. A formiga vai e pega aquilo que Deus criou e leva para a sua casa. Ela obedece, ela se prepara, ela se planeja e ela come do melhor dessa terra no momento em que muitos outros insetos e animais estão morrendo. Aí alguém vai perguntar: pastor, o inseto tem razão? Claro que não, mas ele tem instinto. E Deus se revela aos insetos porque eles foram criados por Deus. E Ele sabe exatamente qual é a época de se planejar para pegar o alimento. Pegar o alimento. Você já viu alguns pássaros, patos voadores, outros tipos, que veem que está chegando o inverno muito forte e todos voam para um outro local para desfrutar do verão, porque o inverno vai ser muito pesado para eles? O que eles fazem? Eles se preparam e eles vão voando para o local onde é mais quente. Você não vê a mão de Deus nisso, não? E Deus está revelando o destino divino dele para mim e para você, e às vezes nós não queremos ouvir, mas de uma vez por todas. Tome posse do destino divino que Deus tem para você. Planeje a sua vida baseado no que Deus quer para você e por você. Jesus disse assim também sobre planejamento, está lá em Lucas, lá no capítulo 14. Ele diz assim, nenhum rei vai à batalha antes de fazer o quê? Um plano. O que Jesus está ensinando o povo? Planejar. Um rei não pode ir para a guerra sem planejar.
sem saber se ele tem condições de ganhar a guerra ou não. E ele diz ainda sobre o construtor. Nós estamos construindo o nosso futuro divino com Deus. Nenhum construtor constrói uma torre sem fazer planos antes de levantá-la, para que futuramente, ele não tendo dinheiro para acabar justamente a construção, as pessoas não olhem para ele e fiquem o quê? Envergonhado, entristecido com aquilo que aconteceu. Meu irmão, você tem um plano de vida? Você precisa ter um plano de vida. Eu percebo isso, é muito interessante. Noivas, pessoas que estão para se casar, você senta, estão preocupadas com tudo da festa. A noiva se preocupa muito, fica magra, o noivo emagrece, trabalha como ninguém, rala pra caramba. Para quantos dias de festa mesmo, irmãos? Horas. Ainda bem que aqui o casamento não é igual ao povo judeu, 1 semana, 7 dias, senão sai gastar muito dinheiro. Mas a noiva se preocupa com tudo da festa. Tem que ter o melhor docinho, melhor mesa, melhor vestido. Com um dia, horas. Esquece todos os outros anos, décadas que vão passar juntos vivendo. Planeja o dia da festa, mas não planeja o quê? O casamento de verdade. Percebe como isso envolve a nossa vida? E a gente se pergunta, eu nasci, e a gente responde, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Deus está nos chamando para tomar posse do plano divino dele para a minha vida e para a sua vida. Planos de paz. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 20, versículo 18, fala que nós devemos justamente aprender com os planos de Deus, sobre os conselhos da vida, sobre os conselhos das pessoas sábias. Provérbios 20, 18 diz assim, vamos ler todos juntos? Os conselhos é isso aí. Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. E os conselhos, os planos são bons para quem vai sair o quê? A guerra. Meu irmão, você acha que você está vivendo aqui, não é numa guerra? Deus estava falando para aquele povo, ó, eu prometi a terra, agora vocês vão ter que superar os seus medos, sua falta de fé, seus temores, seu conforto. Tem gente que gosta de sentar na cadeira de balanço, ó. Sabe o que Deus estava falando para o povo? Pessoal, acorda aí. Vocês querem conquistar? Vocês vão ter que lutar. Não desista da tua vida. Não desista dos teus sonhos. Não desista da pessoa que você sabe que você pode ser. Não desista das mudanças que você sabe que precisa fazer. Não desista dos planos de Deus para você. Lute. Lute por eles. Deus está colocando à disposição de você e para você coisas que você não poderia conquistar. Você só precisa tomar posse delas. Então, como você faz planos que serão bem-sucedidos? Como é que nós podemos fazer planos que devem ser bem-sucedidos? Como é que a gente começa a tomar posse desse destino, uma vez que eu decido planejar a minha vida? Como é que eu planejo a minha vida? A palavra de Deus nos diz, Provérbios 16, 3. Vamos ler juntos? Todos juntos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e as suas planos serão bem-sucedidos. É isso que Deus estava convidando o povo de Israel a fazer através de Josué. Deus não falou que eles teriam que lutar contra os gigantes. Deus não falou que eles teriam que brigar. Deus só falou que eles teriam que tomar posse. Tomar posse. E para tomar posse de Israel, naquela situação, só existia uma forma, irmãos: se consagrando a Deus. Porque Israel era o povo mais fraco. Israel não tinha material bélico. Quando Israel colocasse o pé naquela terra, todas as tribos que ali estavam iam massacrar eles. Tribos com material bélico extraordinário, gigantes, homens fortes. Eles sabem que eles não conseguiriam conquistar aquilo ali por força própria, mas Deus mesmo assim estava libertando aquele povo da incredulidade, do medo, para que eles fossem dirigidos pelo destino divino de Deus. Entenda isso. É como se Deus mandasse você agora colocar uma farda da polícia militar e entrar lá no Morro do Chapadão. Suicídio. Vai tomar a primeira da bala quando pintar no pé do morro. Mas
Mas era isso que Deus estava mandando eles fazer. Olha só, vai lá, porque Deus prometeu. E quando Deus promete, Deus é maduro, é excelente, é criador de todas as coisas, Ele cumpre. Ele cumpre. E aí eu preciso consagrar tudo. Meus medos, minhas dores, minhas dúvidas, a minha incredulidade, pedir: Senhor, eu quero tomar posse do meu destino divino, me ajuda a sair desse estado de conforto, desse espírito de derrota, desse medo, dessa fraqueza que me leva para o buraco, que me leva para a lama, que me afasta do Senhor, que magoa as pessoas que convivem comigo, que me frustram, que faz eu viver escravo de uma bebida, de um cigarro, da prostituição, que me faz justamente ser incrédulo, não acreditar que o Senhor tem poder. Eu fico contemplando a transformação do Senhor na vida de todo mundo, mas eu sou dominado por uma racionalidade humana que não me deixa seguir. Eu contemplo a alegria, a paz, a salvação que o Senhor tem trazido para um monte de gente, e eu não consigo ter isso. Consagra a tua vida ao Senhor, entregue tudo que você tem a Ele, inclusive os teus medos e as tuas dores, e você vai ver que Deus vai te dar a terra que Ele prometeu a você. Se a sua terra e o desejo do seu coração hoje é libertação, Ele vai te dar. Se é esperança, Ele vai trazer de novo. É salvação, Ele vai te salvar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te dar um novo nome, Ele vai transformar o teu caráter. Sim, Deus pode fazer isso. A grande pergunta é: você quer? Você quer? Deus estava dizendo para aquele povo: olha só, 12 dias vocês estarão dentro da terra. Quando Deus diz: vocês querem? Começaram a murmurar, reclamar. 40 anos no deserto. Talvez a situação que você esteja enfrentando até hoje, você esteja enfrentando porque você não assumiu a tua responsabilidade de tomar posse, de planejar a tua vida e consagrar a tua vida de verdade ao Senhor. Você vive de momentos, de desejos, de situações, de circunstâncias. Deus te ama e Ele quer cuidar de você. Tomar posse do nosso destino divino é dizer: Senhor, está aqui a minha vida com tudo que tenho e sou. O pacote todo, Senhor, me ajuda. Eu preciso aprender tudo de novo. Me dê humildade para recomeçar de novo. Me dê humildade para conquistar. Segunda atitude que Deus quer que você tenha, e segunda verdade que Deus quer que você acredite: que você deve construir a sua vida completamente baseada na palavra de Deus. Você deve construir ou reconstruir a sua vida totalmente baseada na palavra de Deus. Até quando você vai ficar agindo para onde aponta o seu nariz? Deus estava mostrando isso para o povo. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos o que Deus fala para Josué? Vamos lá. Preste atenção numa coisa: você só vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus de verdade, tomar posse do destino divino de Deus para a sua vida, quando você basear a tua vida totalmente na palavra de Deus. Não existe outra forma. O que Deus estava falando para Josué era exatamente isso: Josué, seja forte e corajoso. Preste atenção nas palavras que eu estou direcionando a você, Josué. Tenha cuidado e zelo na tua vida, Josué. Observe que ele diz a Josué: aqui está o segundo conselho, Josué, para você tomar posse do teu destino divino e conduzir o povo ao destino divino que eu tenho para eles. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ensinou. Deus estava dando os passos para tomar posse do destino divino, irmãos. Sabe por que a gente não tem conquistado tantas coisas que Deus tem prometido para a gente? Porque a gente não quer obedecer. Nós temos que trabalhar na nossa vida a questão do orgulho, irmãos. Nós somos muito orgulhosos. Nós não queremos obedecer. Isso começa desde pequenininho. Isso está no nosso DNA, o pecado original. Só que quando a gente cresce, a gente precisa abandonar as coisas de criança, de menino. Quando nós crescemos, nós somos dotados
separados da razão, da possibilidade de escolhas. E aí nós podemos dar ouvidos a Deus quando Deus diz faça isso, faça. Quando Deus diz ande, ande. Quando Deus diz para. Quando Deus diz cale-se. Quando Deus diz fala. Quando Deus diz vai lá e luta. Quando Deus diz fala, você perdeu, se contente com a perda, fica na perda. Olha, agora você tem razão, agora você não tem razão. O problema é que nós não gostamos de ser controlados. E aí viver com base na palavra de Deus é ser controlado pelo plano divino, imutável, grandioso, que leva e conduz o homem à vida próspera e à reconciliação com Deus. E aí nós temos escolhas a fazer. O que Deus está falando para Josué é isso: obedeça a lei. E eu gostaria que você circulasse isso na sua Bíblia. Deus ainda diz mais a ele: olha só, não se desvie da lei, da palavra, nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que significa isso? Deus estava dizendo que para tomar posse do nosso destino divino, nós precisamos ter um foco, e Deus está dando foco. Fica na palavra. Não se desvie dela, nem para a esquerda nem para a direita. Sabe o que significa isso? Direção, meu irmão. Pastor, eu quero muito tomar posse do destino divino que Deus tem para mim. Deus está dando a direção para você. A palavra é a direção, meu irmão. A palavra é a direção, querido visitante. Não existe outra forma. Circule aí a palavra, justamente. E outra palavra que você deve circular, porque Deus fala ela 3 vezes: você será bem sucedido. Você terá sucesso. Sabe qual é o plano divino para mim e para você? Sucesso. Ser bem sucedido. Agora, quando eu falo ser bem sucedido, o que passa pela tua cabeça? Quantas pessoas têm isso aqui não é bem sucedido? Família está sendo destruída, casamento destruído, relacionamento entre os filhos não existe, a pessoa não dorme direito, não tem paz, não tem alegria. Ela demora 30 dias para ganhar um salário e ele se perde em 15 dias e ainda dá toda endividada. Sabe por quê? Porque o destino não tem a ver com o que eu faço primeiramente. O destino tem a ver com quem eu sou, o que Deus quer fazer na minha vida, a transformação que Ele quer gerar de dentro para fora. E se eu não estiver baseado na palavra, eu vou estar perdido. É melhor você embarcar na viagem de crer na palavra de Deus. Tem gente que embarca na viagem da cocaína, da maconha, do dinheiro, da razão, dos títulos, do medo, da dor, da intelectualidade. Deus convidou a Josué e falou o seguinte: Josué, olha só, você aprendeu com Moisés a ser guerreiro. Moisés foi ensinado por Faraó em ciências, em tudo, mas preste atenção. O que vale agora nessa liderança que eu estou escolhendo você para realizar e para exercer é o seguinte: se baseie naquilo que eu falo, não naquilo que você vê. Você está vendo gigantes, mas eu estou dizendo para você ser forte e corajoso. É a palavra de Deus. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em abrir mão? Quantas vezes você achou que não tem mais jeito? Deus diz para você: você só precisa fazer uma coisa, meu filho, minha filha. Ser o quê? Forte e corajoso. Isso é tomar posse do projeto divino de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí, Deus diz: se você fizer isso, os teus caminhos, o que? Prosperarão. Ele não diz: talvez os caminhos de vocês prosperarão. Não. Deus diz o que? Vocês provarão o verdadeiro sentido da palavra prosperar. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Você quer isso para a sua vida? Seu destino está na palavra de Deus. Você quer saber o destino divino para você? Palavra de Deus. Circule todas elas. A Escritura está cheia de chaves para o sucesso, meu irmão. Tudo está bem aqui na palavra. A vontade de Deus é a sua palavra. E a forma de estarmos reconstruindo a nossa vida nessa terra é através da palavra de Deus. Por isso que Josué recebe a orientação de Deus, onde Deus fala: leia a palavra, estude a palavra e medite na palavra. É Deus que fala isso para Josué. Não se afaste dela, medite. Olha, todos os dias olhe para a palavra, Josué. Medite nela o quê? Quando você estiver passando por momentos difíceis. Medite na palavra quando você estiver passando pelo perrengue. O que a Bíblia ensina mesmo, irmãos? Medite nela o quê? Então Deus estava falando de planejamento mais uma vez. Olha,
medite na palavra de noite, planeje-se, dia e noite, alimente-se da palavra, porque você vai ter a sabedoria da palavra para vencer toda e qualquer circunstância que estiver diante do seu caminho. Por isso que nós devemos meditar na palavra dia e noite, sem cessar. E ainda demais, não deixe de falar dessa palavra. Não deixe de falar dessa palavra. Deus diz que aquele que buscar a verdade não terá falta de nada. Então, pastor, como é que eu tenho falta de algumas coisas